Obrigado, irmão Ivaí. Que alegria a gente poder, nessa manhã, estarmos juntos na casa do Senhor, para a gente abrir a Bíblia e deixar que Deus fale conosco. Amém? Oh, amém. Barrela, Jesus. Amém? A igreja de Deus é uma igreja viva. E quando nós vamos falar com o Senhor, agora nós não temos que conversar mais com ninguém. Olha, porque é Deus que fala conosco. Amém? Mas o irmão estava falando, irmão Ivaí, aí eu acho interessante, porque a gente trabalha com 435 igrejas. Quantas igrejas? Você pode imaginar que não dá para eu ir em todas as igrejas. Então, estar aqui no Maguari, dificilmente eu vou voltar, porque tem muitas outras igrejas para visitar. E não dá para visitar todas, né? Não dá para visitar todas. Isso aí é quase impossível. Então, 2, 3 anos, a gente pode voltar. Então, é muito complicado. Exatamente porque nós trabalhamos com a área missionária da igreja. A Escola Sabatina. Quem é a diretora da Escola Sabatina? Cadê? Olha aí, estamos juntos nessa missão, tá? A Escola Sabatina, o Ministério Pessoal. Quem é o Ministério Pessoal da igreja? Oi? Está com as crianças. Mas aí, a ASA, quem é que trabalha com a ASA? Não está aqui, né? A ASA. Hoje à tarde, às 16 horas, nós temos um encontro. Toda a igreja está convidada, gente. É muito bacana a gente trabalhar. Você já tem aqui a geladeira solidária? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a geladeira solidária. E pode trazer a geladeira solidária para cá. Olha, mas tem que ter gente lá para poder dizer, olha, nós queremos esse negócio que funcione aqui. É um projeto muito bacana a geladeira solidária. E hoje, o Homem da União vai estar falando sobre essa geladeira solidária. E se alguém for precisar, e tem que funcionar, porque se não funciona, as pessoas tiram. Não vai, tá bom? Certo? E nós trabalhamos também com a Novo Tempo. Isso. Aquelas pessoas que vão vir à igreja, nós também trabalhamos com a Novo Tempo. E por último, nós trabalhamos com o MAP, tá? Que é exatamente o Ministério Adventista das Possibilidades. Então são aquelas pessoas especiais que a gente recebe na igreja e abraça com muito carinho e recebe elas, né? Parabéns à moça que estava aqui cantando e fazendo já um gesto, né, ali. Então foi um negócio muito bacana e vai ajudar, principalmente se tiver aqui alguém que tenha essas dificuldades. Nós também trabalhamos com isso. Gente, tem sido uma bênção a gente poder trabalhar com a igreja. A outra coisa que o irmão Evangelho falou foi da família, né? Deixa eu apresentar aqui. A minha esposa, Neuci, fica de pé aqui, meu bem, olha só. Eita, mulher bonita, né? Dê uma saudação para ela. Meu filho, Caio Vinícius, já pode ficar de pé, entendeu? O sobrinho que está conosco fica de pé, o Mateus. Olha só, está todo mundo aqui. E aí a coisa assim é muito boa, porque exatamente quando a família está junto conosco, né? E nós agradecemos a Deus por isso. Agora, a pergunta é: quem aqui fez a assinatura da lição da Escola Sabatina? Essa é a pergunta. Levanta a sua mão. Agora eu quero ver. Tá, agora, quem não fez a assinatura é um pecado mortal. Se não fez a assinatura, é um pecado mortal. E se eu sair daqui e não fizer a sua assinatura, dá até morte. Para não ser um pecado mortal e não dar morte, faça a sua assinatura. Gente, assinatura é muito bom para você estar estudando a lição da Escola Sabatina. Para você levar, para você trazer, para você compartilhar o estudo com as pessoas. É uma bênção, né? A gente poder estudar a lição da Escola Sabatina. Então, ainda depois do pôr do sol, procure a diretora da Escola Sabatina ou a pessoa responsável, tá? Para poder você fazer o seu, assinar e fazer a sua. Eu já fiz a minha. E eu quero te dizer, eu fiz 50 solidária. Amém? Porque eu quero dar para alguns irmãos. Tá? Mas faça a sua. Faça a sua. E eu vou levar essas 50 tudo para os irmãos da ilha. Eles não têm a facilidade que você tem aqui.
Os irmãos da ilha, onde a gente vai com popopô, por isso que a gente fala o popopô, quando a gente vai para ali, eles não têm isso que nós temos aqui. Eles não têm um ancião assim como os anciãos que nós temos na igreja. Eles têm lá, assistem uma coisa ou outra, então eles têm essa. Eu digo porque eu visitei ali e eu andei. Então eles não têm. Como vai fazer a assinatura? Tem dificuldade. Nós temos isso e nós precisamos fazer a nossa assinatura. Deixa eu te falar, quantas assinaturas o distrito já tem aqui? Cadê? O pastor está por aí, né? O pastor está por aí já. O pastor Judson é um homem de Deus. E com certeza a igreja, ela ganhou muito com ele. Deixa eu ver, pastor Judson. Olha só, vem cá, pastor Judson. Eu nunca tinha vindo nessa igreja, mas deixa eu dizer para vocês a minha impressão da igreja. Eu quero te dizer que foi uma impressão muito boa. Eu saio daqui dizendo, olha, eu estava sentado ali do lado da esposa, esperando ele falar sobre o Congresso da Ásia, e daqui a pouco o irmão vai e fala do Congresso da Ásia. Pastor, eu acho que aqui tudo funciona, entendeu? É essa impressão que a igreja deu para mim. Eu fiquei encantado ali, eu falava toda hora para minha esposa, acho que ela estava até ficando abusada. Calma aí, o que é isso? Então, toda hora, rapaz, mas isso aqui funciona, isso aqui dá certo, isso aqui. Até o Congresso das Mulheres, a irmã que veio na frente, ô mulher poderosa aquela, viu? Ô mulher de Deus. Então ela veio na frente, a irmã que é do Ministério da Mulher, falou ali e tal. Aí os homens não ficaram para trás, disseram: olha, nós vamos fazer aqui um junta-panela só com os homens, para resolver esse negócio, as mulheres vão e nós vamos ficar aqui. Pastor Moraes, eu, sem orgulho, mas eu acho que eu sou o único pastor da Missão Pará Amapá que tem duas igrejas central. A central do Tenoné e a central aqui no Maguari. Olha aí, rapaz. Eu sou o único pastor do campo que tem duas igrejas centrais. É histórico. Essa igreja aqui é uma igreja muito boa. E eu quero dizer para o senhor que nós, até ontem, tínhamos já 275 assinaturas. Amém? Falta apenas 25 para nós batermos o nosso alvo. 25. Eu acho que até segunda-feira a gente consegue, porque tem alguns irmãos que ainda precisa fazer assinatura. Eu fiz também, não fiz 50, mas eu fiz algumas assinaturas voluntárias, Certo. solidárias. Isso, e isso é importante fazer a solidária, porque às vezes tem um irmão que realmente não tem condição, até no nosso meio mesmo, ele não tem condição de fazer, mas a lição mais cara que você tem ali, aquelas com letras gigantes de 90 e pouco reais, é a mais cara, mas até a mais barata, que é de 36 reais, dá para você fazer a assinatura, e você vai ficar tranquilo, a minha já chegou, do último trimestre já desse ano já chegou, já estou com ela em casa, a minha, da esposa do filho já está em casa, então faça a tua assinatura, nós já levamos mais de 9.000 assinaturas para todo o campo, mas nós queremos chegar, não é só comprar, é estudar, é levar a igreja a estudar, tá certo? Pastor, o senhor quer falar alguma coisa a mais aí? Deu certo? Obrigado. Gente, abra a tua Bíblia, lá no livro de Romanos. O livro de Romanos. O livro de Romanos, capítulo 8. Não sei se pode acender essas luzes aqui, mas daqui a pouco só. Livro de Romanos, no capítulo 8 e o versículo 31. Romanos 8, 31. Vamos preparar o nosso espírito? Cadê o meu amigo lá do som? Vamos preparar o nosso espírito para a mensagem dessa manhã. Deus fala conosco. Se alguém for conversar contigo agora, diga para ele: Deus está falando comigo, não posso conversar contigo. Amém? Porque quando Deus fala conosco, nós temos que apenas ouvir e entender o que Deus quer para cada um de nós. E nessa manhã Deus vai falar com você. Cadê o amigo da sonoplastia lá? Pode colocar isso. Santo Espírito, Adoradores 5, tá?
E aí nós vamos preparar então o nosso espírito agora para a gente poder abrir a Bíblia e começar a ler. Aí você pode cantar. Nós pedimos tua presença. Quero ouvir você. Entre nós, Santo Espírito de luz. Aí você louva a Deus, canta assim, ó. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo a Jesus. Quero ouvir a igreja de Deus agora. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Peça a Ele, diga. Ele está no nosso meio. Enche este lugar, vive em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quando pedimos o Espírito Santo, Ele vem. E nós estamos pedindo para Ele estar no nosso meio. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Louvado seja o Senhor. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador. Quero ouvir a igreja agora. Bem forte, cante. Santo Espírito. O que? Enche este lugar, vive em nós. Fala com ele agora. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Aí tu diz para Deus assim: venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Louvado seja Deus. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Olha, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Peça a Ele e receba. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, louvado seja o Senhor. Se você crê nisso, cante, então diga. Vive em nós. Louvado seja Deus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, vive em nós. Fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Nessa manhã vamos abrir a Tua Palavra. Fala aos nossos corações. Nós queremos sair daqui diferente. Toca, Senhor, em cada um de nós. Por favor, Jesus. Que o Santo Espírito continue guiando a nossa vida, o nosso ser. Fortalece, Senhor, a nossa vida contigo.
entregamos a vida de cada pessoa desta igreja que vai ouvir a tua palavra, que possa estar preparada, sua mente, o coração e os olhos prontos para ouvir da tua mensagem. Continua conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diz. O livro de Romanos, pode ligar a luz assim agora? Isso. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31, olha o que ele diz. E se você encontrou, diga amém. Pronto, olha o que ele diz. Concentre comigo na leitura agora. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, e ele continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas o quê? Para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais por meio daquele que nos... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do quê? Que está em Cristo Jesus, nosso... O tema que nós escolhemos para estudar junto com nossos irmãos é as provas e a certeza de quem? Do amor de Deus. As provas nós sempre vamos ter. E nós precisamos ter a certeza do amor de Deus. No meio das provas, nós precisamos estar preparados para ter a certeza que Deus está conosco. Amém? Em meio da dificuldade. Aí então nós separamos esse texto com um propósito muito interessante. Se você entende o propósito, você vai entender toda a mensagem. Porque o propósito dela é fortalecer a nossa fé em meio à dificuldade. E quanta dificuldade nós passamos na vida? Trazer paz em meio às provas. Como que um cristão, um crente, ele tem paz em meio às provas? O segredo aqui é depender de Deus. Alguém quer ter paz em meio às provas? Tem que depender de Deus. E é triste alguém que não depende de Deus. Vem as provas, vem a dificuldade, e a pessoa, muitos correm, vão se enforcar, vai se matar. Sabe por quê? Porque não tem um Deus. E tem muita gente que nem acredita em Deus. E agora, aqui aparece um estudo muito interessante no livro de Romanos. O livro de Romanos, ele traz aqui um dilema, ele traz aqui uma luta, um dilema e a solução de Deus. Ele aparece com o dilema do ser humano. O homem sempre passando por dificuldade, mas Deus agora chamando o homem para entender que deve depender dele. E Deus traz aqui o dilema humano e a solução de Deus. O homem aparece com tantos problemas, com tanta dificuldade, mas Deus agora mostra para ele a solução desse problema. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo. Era um período em que a igreja estava passando por muita dificuldade. Era um período que o apóstolo Paulo agora estava exortando a igreja a poder
viver uma vida mais próxima, ou mais perto de Deus. E aí alguns temas são tratados aqui, temas de relacionamento, ou temas relacionados ao pecado. No livro dele você encontra esse tema, que é relacionado ao pecado, mas também que fala sobre a salvação. E quando ele fala primeiro do pecado, ele diz que há um remédio para esse. Porque se alguém continuar pecando, vivendo assim, qual é o salário do pecado? Então o homem vai morrer. Mas essa morte é uma morte diferente, não é aquela morte natural, é uma morte espiritual. Ei, Deus agora fala de uma forma muito clara, direta para você. O apóstolo Paulo aqui estava preocupado com o pecado, porque as pessoas estavam vivendo assim. O outro tema que era relacionado no livro de Romanos era a salvação, era alcançar a salvação. O que o homem faz na igreja? O homem vem para a igreja, ele conhece a Deus, ele começa uma vida espiritual, mas o alvo principal, olha aqui, o alvo principal é o céu, é alcançar a Deus. Esse é o alvo principal. Por isso o homem, ele trabalha de uma forma muito direta. Deus, ele coloca na nossa mente, no nosso coração, para que o homem também possa ser missionário. E agora Deus começa a fazer um trabalho bem especial quando ele fala da salvação. Mas também no livro de Romanos você encontra uma parte que fala sobre a redenção. Você encontra também uma parte no livro de Romanos que fala sobre a reconciliação. Olha só que lindo! Deus agora chama o homem, Deus agora olha para o homem e diz que o homem tem que se reconciliar com ele. E uma vez que quando o homem toma a decisão de se reconciliar com Deus, o homem agora ele vai alcançar a salvação, porque a vida do homem precisa estar na mão de Deus. Uma vez que o homem coloca a sua vida na mão do Senhor, ele vai alcançar a reconciliação com Deus, ele vai ter esse momento especial com Deus. E como é bom poder depender de Deus, como é bom poder dizer que Deus é meu Senhor. Ei, Deus conhece você, Deus sabe quem é você, Deus sabe que passou essa semana, como você chegou na igreja, Deus sabe da tua luta, do teu sofrimento, Deus sabe até quanto fio de cabelo tem na tua cabeça, Deus até sabe quando o pardal toca no chão. É por isso que nós confiamos em Deus. Essa semana eu estive lendo um livro, e esse livro falava de um homem chamado Albuquerque, e eu acho interessante o que ele passa ali. Ele começa a dizer que o homem não precisa de Deus. Eu achei interessante, eu digo, esse livro deve ser um ateu, porque ele dizia ali que o homem não precisava de Deus, que era uma força de dentro do homem. Ei, aquilo que o homem quisesse conseguir, aquilo que o homem quisesse alcançar, ele tinha força sozinho. E esse é um pensamento budista, não é de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós damos um passo e dependemos de Deus. E eu fiquei olhando, estudando, olhando aquele livro, eu li para poder conhecer, e isso é importante. E eu disse, agora eu consigo mais depender de Deus quando eu estudo esse livro. Porque eu sei que é um pensamento budista, não é um pensamento de Deus. E agora o apóstolo Paulo estava preocupado com uma igreja que estava vivendo nesse período assim. Tinha as provas e ela tinha que ter a certeza do amor de Deus. Ei, olha aí. Quantas pessoas você conhece que está fora da igreja, que um dia esteve aqui? Quantas pessoas, você pode enumerar quantas pessoas você deu estudo bíblico, trouxe para a igreja, ou num evangelismo grande, vieram, mas hoje estão lá fora, porque não aprenderam a depender de Deus, porque as provas foram maior. É possível que eu fale para alguém que esteja passando por provas, mas tenha certeza do amor de Deus, amém? Quando passar por prova, por dificuldade, tenha certeza que há um Deus que vai tomar conta de você. Agora a pergunta é interessante, a pergunta do texto. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a dizer um monte de coisa do texto. É tribulação?
é o momento de que você está passando por tribulação, por dificuldade, é isso que vai te separar do amor de Deus? Aí ele começa a dizer, tribulação que ele fala que é dores, agonia, né, são aspectos dessa forma, será angústia. Ele começa a falar então o livro, sofrimento, ansiedade, uma pessoa que é ansioso, aflição, será perseguição. O que vai me separar do amor de Deus? Ei, a resposta deve ser: nada deve me separar do amor de Deus, amém? Nada tem que me separar do amor de Cristo. E eu lembro de uma vez que eu passei por uma perseguição, né? E eu lembro muito bem desse dia. Para mim foi terrível, foi uma agonia terrível. Eu estava no meu primeiro ano no distrito em Anapu. E Anapu, agora a Transamazônica está ali, não sei quantos conhecem essa área da Transamazônica, mas Anapu onde foi que mataram aquela feira, né? A Dorothy. Nós chegamos depois, um tempo, ainda Caio Vinícius não estava vivo ainda, estava sendo, né, fabricado ainda. E aí nós chegamos, só eu e a esposa. E depois de um tempo, conhecendo a área ali, eu fui para um lugar chamado Renascer. E foi num período desse tempo que a esposa já não pôde mais ir comigo. Porque Caio Vinícius já estava na barriga, não podia mais andar comigo de moto. E ela ia para todo canto de moto comigo. Mas dessa vez eu disse, não, você vai ficar porque está muito perigoso. O tempo, quando começa a ficar bem escuro na Transamazônica, quem mora ali, ele já vai detectar que vai chover bastante. E se uma vez choveu, você tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. E nem dia. Porque se a chuva dessa lhe pega no travessão, é igual um sabão. Você não fica em pé, você para um lado e para o outro. E esse dia eu saí, estava um sol assim, bem forte. E eu saí todo alegre porque eu ia ter batismo. Ia ser a primeira vez que eu ia batizar, batismo. Ia ter muita coisa. E o pastor, quando ele entra, assim, ele entra todo feliz. Isso quase 17 anos atrás. E aí, eu peguei a motozinha, né? A XTZ era uma azulzinha. E montei nela e fui. E a esposa preparou, né, tudo para mim, organizou. E eu lá amarrei, deixei tudinho. Como sempre eu fazia, e saí. 23 quilômetros apenas. 8 quilômetros na Transamazônica e o restante tudo no travessão. E eu fui tão feliz, passei, cheguei lá, fiz os batismos, fiz Santa Ceia, fiz tudo o que tinha que fazer. E aí isso já ia dar quase 7 horas da noite, era umas 6 e pouco. No mato, 6 e pouco, ele já é muito escuro. Você parece que já está com umas 10 horas. E aí eu disse, irmão, eu vou voltar. Aí ele disse para mim assim, não, pastor, não é bom o senhor ir não. O senhor está vendo como está escuro? Eu digo, escuro tá, não estou vendo mais nada. Pois é, mas o irmão não tinha experiência. Ele disse, está vendo que está escuro? Vai chover bastante, pastor. E o senhor não vai chegar na Transamazônica. Você sabe que às vezes a pessoa é teimosa, né? Eu digo, não, meu irmão, vai dar certo. Eu já tinha andado um bocado lá e eu já estava meio, né? Com a moto, eu já estava, eu digo, rapaz, eu chego. E eu estou sozinho, e, né? Agora com a esposa eu tinha mais cuidado, né? Mas eu estou sozinho, eu corro um pouquinho mais e chego na Transamazônica. Chegou na Transamazônica, ela não é boa, mas é melhor do que o travessão. E aí eu fui, voltei, irmão vi o quarto lá e disse, olha, pastor, tem a rede, tem aqui, é bom o senhor dormir, de manhã cedo o senhor vai. Aí eu disse, não, eu vou. Porque eu não queria deixar a esposa dormir sozinha. Como estava grávida, eu digo, eu vou. Aí eu voltei. Faltavam 3 quilômetros para me chegar na Transamazônica. E estava enxutozinho, daqui a pouco caiu uma chuva. E a viseira da moto ali do capacete, eu não conseguia ver nada. E eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu digo, a moto começou a virar para um lado e para o outro, e estava liso, e aqui para um lado e para o outro, digo, mas não vou cair, vou embora. Digo, vai dar certo. E aí comecei a diminuir, quando eu vi já estava com 20, só daqui a pouco só com 10 por hora. Eu digo, não, desse jeito eu não chego. E começou a chover, aí tinham 2 ladeiras que eu não sabia. Primeira ladeira, eu peguei a moto e parei ali, chovendo bastante.
Eu disse, eu vou subir. Coloquei na primeira, coloquei toda a força, coloquei a mente no lugar assim, certinho, e agora apertei com tudo, chegou lá em cima, quase chegando na ladeira, aí a moto virou assim, ó, pá, aí eu vim embora, até embaixo, a perna e a moto por cima da perna, até embaixo. Como é liso, quando chega lá embaixo, eu puxei a perna. Tudo melado aqui. Puxei a perna. E aí eu disse, mas eu vou subir. Peguei a moto, levantei, subi nela e olhei para frente e disse, agora vai. Quando chegou lá no mesmo lugar, a bicha virou. Eu digo, não vira, não vira. Sabe que a gente fica torcendo assim para não virar? Não vira, não vira. Ela virou. E eu, pá, lá vem embora de novo. E não tinha como eu parar, porque eu não tinha força. No meio da ladeira eu não ia ficar em pé. Então eu tinha que deixar ela ir embora. E ela vinha, e é bom que a ladeira vinha me trazer até embaixo. Aí eu chegava lá todo melado de novo. Puxava a perna, levantava e... eu vou subir. Rapaz, peguei e subi. Lá em cima a moto ainda não vira, e eu por um lado eu jogava para cá e ela ia para o outro lado, não, pá, virou, lá veio embora de novo. E agora, dessa terceira vez, eu já estava tão cansado, que eu estava assim, ó. Aí eu disse, eu não vou conseguir subir. Aí eu peguei a moto, com muito, digo, um pouquinho da força que eu tenho, peguei a moto do lado, empurrei para sair do meio da estrada, e eu fui para o lado, e a chuva em cima. Aí eu peguei ali a minha borocazinha, coloquei na frente da moto, ali no guidão, né? Deitei, e aquela lonazinha, aquela lona preta, aquela mais baratinha que compra, a loninha preta, aí foi o meu cobertor. Aí eu coloquei aqui e fiquei lá. Aí chegou um momento que eu lembrei de uma história que o irmão estava contando. E olha para mim, que maldito foi aquele momento que eu lembrei dessa história. O irmão disse, pastor, aqui tem muita onça. Imagine você, tudo escuro. A onça é muito mais ágil no escuro do que eu. No claro ela já me ganha, no escuro. E aí a perna ficava em cima, mas às vezes ela cansava. E quando ela cansava, a perna caía. E quando a perna caía, eu dizia, olha a onça, eu levantava a perna. Olha a onça, eu levantava a perna, toda vez. Isso foi das 8 da noite até as 8 da manhã. Quando foi pela manhã, eu peguei a moto, o solzinho já estava dando, já estava quente, digo, não, deixa eu amarrar tudo. Aí eu fui subir, com muita facilidade, subir. Quando o sol dá rapidinho, enxuga, você passa. E quando eu cheguei lá em cima, eu percebi por que Deus não deixou eu subir. Deus estava falando, não, se você subir, você vai morrer. E eu vou subir. Não, eu vou subir. Não, eu vou voltar para casa, eu quero subir. Aí Deus disse, não. Se você subir, você pode até subir, mas você vai morrer. Lá embaixo, tinha umas pedras grandonas. Porque tem a segunda subida, e é só um pedacinho reto. E estava tudo encharcado ali. Com certeza, a moto, ela ia vacilar, ia cair, e eu ia parar lá embaixo, ia bater a cabeça e ia morrer. As provas, ela vêm, mas eu tenho que ter a certeza de quê? Do amor de Deus. Ei, Deus estava falando comigo, Deus estava dizendo, tu não vai subir, tu vai ficar aqui, calma aí, tu não vai subir não. Deus, Ele conhece você, Ele me conhece, Ele sabe que nós somos teimosos, Ele sabe que nós somos cabeça dura, que nós vamos fazer o negócio, Deus está dizendo, não faz,
e você vai, faz e quebra a cara, porque você pensa que é a tua vontade. Ei, a tua e a minha vontade não vale nada. A vontade de Deus que é importante, porque Ele te conhece, Ele sabe da tua vida, Ele sabe o que tu passa. Para mim, a minha vontade era subir, eu tinha que ir embora, mas Deus disse: não, você não vai. Deus continua cuidando de cada um de nós, amém? Em meio à agonia, em meio à tristeza, em meio à dor, Deus, Ele continua protegendo a minha vida e a tua vida. E às vezes a gente não percebe isso, mas é Deus que está protegendo. Ele coloca alguém lá para te salvar, Ele coloca alguém para te dizer o caminho que você tem que seguir. É Deus que está conosco. Será fome? É isso que pode me afastar, me separar do amor de Deus? Necessidade de comer, né? Aquelas contrações que dá na barriga, até a pessoa faz muito besteira por causa disso. Será nudez? Eu me formei na Venezuela, ano 2008. Eu estudei 5 anos lá. Era um período até que o país estava muito bem. Hoje está tudo quebrado. E eu saí de lá, passado um tempo, um amigo meu, Peraça, Johnny Peraça, se formou comigo. Ele um dia me liga, e aí ele me diz assim: Moraes, você sabe, você já viu na televisão o que nós estamos passando aqui, né? Você sabe que um pastor adventista lá, ele ganha mais ou menos 50 mil bolívares. Não vale nada. É mesmo que ser aqui como uns 100 reais. Talvez até menos um pouco. Esse dinheiro, tudo que ele tem, só dá para comprar 1 quilo de arroz. Isso para ele comer o mês todo. 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar. Não chega mais para comprar carne ou outra coisa. Não dá o dinheiro. Ele começou a me contar isso. E ele disse: sabe que teve um sábado que eu estava pregando na igreja, meus filhos estavam com fome. Ele tem 3 meninos, eram tudo pequenininhos, deve estar grandão agora. E ele disse que quando ele saiu da igreja, tinha umas latas, tinha uns negócios de comida jogados, e os meninos estavam lá se separando para levar para casa. Mas ele me falou uma coisa: mas isso não vai me separar do amor de Deus. Não é a fome, isso não vai me separar do amor de Deus. E tem pessoas que colocam tanta justificativa e saem da igreja. Parece tão fácil. Conhece um Deus poderoso, o Deus que livrou lá no Egito o povo de Israel, o Deus que se levantou quando estava com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Deus que sustentou a sua igreja num período de 1260 dias, onde a igreja ia passar por uma perseguição, e o Deus estava lá sustentando a igreja. E por que não você convida esse Deus para sustentar a tua vida, para poder estar contigo, para você poder sentir a presença dele a cada dia? Nós vamos aqui para o final. Eu já estou resumindo, que eu já olhei meu horário ali, já terminou. E vamos então aqui para o final. Será a nudez? Será o perigo? Ou a espada? Será a ameaça? O que vai me separar do amor de Deus? A resposta é o quê? Nada. Nada deve me separar do amor de Deus. Eu tenho muito medo, vocês vão achar muito graça disso, eu tenho medo de boi. A senhora também, irmã? Eu tenho medo de boi. Eu fico de outra cor quando eu estou perto de um boi.
Porque o boi já, né? Essa foi uma ameaça para mim muito forte. Quando eu era desbravador, ainda sou ainda, né? Mas quando eu era menorzinho, que era do clube ali, participava nas reuniões direto, eu tinha ali 12, 13 anos mais ou menos, e nós fomos fazer um acampamento. E nesse acampamento chegou uma vaca, nós acampamos onde a vaca tinha os seus bezerrinhos. E só tinha um portão na frente. Ela quase quebra o portão e na madrugada ela quase arrebenta com a gente. Ela não chegou a nos machucar. Mas até hoje, quando eu me ligo na história, eu sinto a força dela perto, com aquele chifre querendo. Por que eu estou contando isso? Porque eu vou contar para vocês agora uma visita que nós fizemos, eu e minha esposa. E para mim, o boi, a vaca, sempre foi uma ameaça, né? E nós fomos para um lugar chamado Monte das Oliveiras, aí no primeiro distrito em Anapu. E eu estava com a esposa estava com um sapato assim igual esse, bonito que ela usa, alto, né? Aí a irmã disse assim para ela, não, irmã, vem cá, vou lhe dar outro sapato, uma bota, aquela borrachuda, né? E eu digo, o senhor também, pastor. Aí eu tirei o sapato e usei aquela borrachuda, né? A bota. Aí nós fomos passar, e nós tínhamos que passar para chegar na igreja, no lugar onde era bueiro, que tinha muita água, mas que tinha muitos bois e vacas. Eu disse, eu não vou conseguir, e a esposa já percebeu que eu já estava preocupado. Eu disse, eu não vou conseguir passar ali, vai ser difícil. Mas porque eu perguntei para o irmão Gidásio, esses bois são mansos, como é que é? Não, pastor, fique tranquilo, são mansos. Tá bom. É manso? É manso, tá bom. Aí eu fui, a esposa na frente e eu atrás. Geralmente o homem vai na frente, né? Dessa vez ela foi na frente e eu atrás. E nós conversando. Aí eu disse para ela, olha, aquela vaca preta está de pé. Ela disse, não, não vai acontecer nada não, fica tranquilo. Quando ela ficou de pé, a minha esposa olhou para trás, foi falar comigo. Quando ela olhou, já estava lá em cima. E eu disse, corre que a vaca ficou de pé. Porque para mim era uma ameaça. Mas é isso que vai me separar do amor de Deus? Não. Nada deve me separar do amor de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero fazer aqui um apelo para você. Eu quero fazer um apelo para você. Para que tua amizade com Deus seja estreita. Que a tua amizade com Deus seja uma amizade poderosa para você crescer, para você avançar na vida espiritual. Que em meio às provas que vão vir, sempre vão vir provas. Não tem jeito. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos ver as provas. Mas o que é mais encantador de tudo é que nós também vamos ver o quê? Vamos ter a certeza do quê? Do amor de Deus. O amor de Deus. Deus, Ele nos ama e Ele vai cuidar de cada um de nós. Quantos gostariam de nessa manhã aceitar essa oração? Levante a sua mão. Olha, eu quero orar com você enquanto a minha esposa vai cantar. Eu quero te convidar porque eu quero orar pertinho de você. Eu quero orar aqui na frente. Enquanto ela canta, você pode vir aqui. Você que levantou a mão diz, pastor, eu quero ter esse. Eu quero apenas orar com você. Eu quero pedir a Deus do céu que Ele te abençoe e que Ele cuide de você. E aquelas pessoas que ainda não foram batizadas. Tem alguém que não foi batizado aqui ainda? Deixa eu ver. Eu quero orar pela senhora. A senhora vai ser a primeira que eu vou orar, porque foi corajosa, levantou a mão assim, muito forte, né? Quem tem mais alguém que ainda não foi batizado, que vai ser batizado? Quero orar por você também. Vem cá vocês duas, vem. Vocês podem vir aqui comigo? Pode. Pode vir aqui. Vem aqui pertinho de mim. Isso. Isso. Vem aqui, pertinho. Pronto. Tá, eu quero orar por você. Como é teu nome? Carla. Quero orar pela Carla e pela Fátima. Muito bem. Tem mais alguém?
Enquanto ela vai cantar, eu quero orar pela Fátima e pela Carla, pelas duas. Mas você que levantou a mão, você vem para esse lado daqui. Depois, a música vai estar cantando, e você que levantou a mão, que quer essa oração, eu quero continuar, quero orar por você também. É Deus que faz o chamado para a nossa vida. É Deus que diz como nós estamos. E Ele sempre dá o caminho melhor para cada um de nós. Porque temos a certeza do amor de Deus. Eu sempre assim, do mesmo jeito. Passam dias, passam horas, e você sempre sofrendo. Estou à porta, te esperando. Pode vir para cá. Deixe-me entrar, eu te dou alegria. É Deus falando com você nessa manhã. Sem me encontrar, sem me pedir, não tem jeito. Quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Só Ele pode curar as tuas feridas. Por isso entenda agora. Eu já sofri teu sofrimento, tive fome, tive sede, fui traído por amigos, mas a vitória é garantida se me aceitar e me entregar tua vida. Sem me encontrar, sem me pedir, não tem jeito. Quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Te transformo, faço novo, porque eu te amo, sem me encontrar, sem me pedir, não tem jeito. Quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. As provas vêm, mas temos que ter a certeza do quê? Do amor de Deus. Porque Ele nos ama. E no meio da dificuldade, Ele vai estar contigo. Ele vai estar comigo. Vamos fechar nossas olhos e vamos levar uma prece ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Como é bom nessa manhã, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Continue tocando, continue nos usando a cada dia.
Obrigado, Senhor, porque a música nos aproxima de Ti. Em meio às provas, Deus está conosco. Deus está falando que vai estar contigo. Deus está dizendo de uma forma muito clara que em meio ao sofrimento, pode demorar uma noite toda, mas pela manhã vem a bênção, vem o choro, vem a alegria de poder servir um Deus todo-poderoso. Por isso que nessa manhã, ao voltar para casa, possamos ter a certeza desse amor de Deus, que em meio às provas, o que vier nesta vida, nada deve me separar do amor de Cristo. Nem fome, nem nudez, nem perseguição, nada deve me separar desse amor tão maravilhoso que deu o seu único filho para morrer por cada um de nós. E hoje nós temos a experiência, ou nós temos a esperança de vida. Por favor, toca na nossa vida, Senhor. Queremos sair daqui melhor. Queremos sair daqui sentindo do Teu poder, do Teu amor. Poder falar das pessoas o que está no nosso coração. E dizer para as pessoas que nós temos um Deus poderoso. Um Deus que tem livrado a nossa vida. Um Deus que tem nos permitido a louvar a cada dia, a cada momento o Seu santo nome. Mas também é possível que eu fale para alguém que o filho está fora da igreja. Eu fale para alguém que esteja sofrendo esse momento tão terrível de ver o filho sair da igreja, fazer outras coisas que não sejam dentro da igreja. Senhor, aonde tiver esse filho, traga para a igreja. É possível que eu fale para alguém que o esposo também não está mais na igreja, ou que nunca foi dessa igreja. O Espírito Santo nesse momento visite este homem, esta mulher, aonde tiver, e faça obra no coração dessa pessoa. Colocamos as pessoas que estão enfermas nas tuas mãos, os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão vivendo uma vida em casa doente. Por favor, Senhor, Tu é o médico dos médicos, recupera essas pessoas, porque nós confiamos em Ti. Fortalece a nossa vida contigo, limpa o nosso coração e abençoe as pessoas que estão se preparando para ser batizadas, para que elas possam também ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu entrego a vida dessas duas pessoas que vieram à frente primeiro, que eu fiz o chamado. Senhor, cuida delas, que elas sejam uma bênção para essa igreja. Abençoe a liderança, abençoe o pastor desta igreja, dá sabedoria para ele continuar guiando essa igreja, Senhor. Fortalece a nossa vida contigo, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz amém.